Vamos agora com o destaque da Folha de São Paulo. Está no nosso site sobre o povo Yanomami. Forças Armadas pediram R$ 1 milhão por dia para manter a atuação na terra Yanomami. O João Gabriel conta de Brasília que, responsáveis pela logística da operação da terra indígena Yanomami, as Forças Armadas pediram R$ 993 mil por dia para manter o apoio às ações de desintrusão ao garimpo ilegal. Mesmo assim, os militares teriam capacidade de entregar menos da metade das cestas básicas necessárias. O valor calculado pelo Ministério da Defesa e em nota técnica que foi obtida pela Folha. A demanda foi enviada para a Casa Civil. Recentemente, o governo anunciou mais R$ 1 bilhão e 200 milhões para a ação. O documento de setembro de 2023 diz que a verba para assistência humanitária e expulsão de garimpeiros teria acabado e que seria necessário um novo aporte financeiro. O pedido foi feito cerca de um mês depois do governo liberar 275 milhões em créditos extraordinários para esse fim. Tá difícil, né, Sakamoto? A gente sabe que houve um avanço do garimpo também nos últimos anos, e agora para conseguir retirar essas pessoas, esses criminosos que fazem um garimpo ilegal, né, vale aqui ressaltar, tá difícil. Olha, Diego, é claro, acho que tem dois pontos importantes para serem tratados. A primeira é que é o seguinte: existe, é claro, a desintrusão e o combate ao garimpo ilegal que foi fomentado muito sobre a gestão Jair Bolsonaro, mas não nasceu nela. É claro, ele vem de muito antes, mas foi bastante fomentado durante a gestão Jair Bolsonaro, né, que fomentou, que incentivou o pessoal a ocupar essas terras. É claro que combater isso leva dinheiro, custa dinheiro, né? E aí realmente precisa em uma injeção maciça, bilionária, para poder resolver o problema. Você não resolve o problema abraçando árvore, você resolve o problema injetando dinheiro, né? Tanto na melhoria aí, hospitais, construção de hospitais, recursos para doação de alimentos, recursos para logística, que inclui inclusive as Forças Armadas. Ou seja, é verdade que precisa de dinheiro e dinheiro precisa ser o gasto nisso, né? Olha que coisa, uma fração das emendas dadas aos parlamentares, né, que são recordes, né, teriam resolvido a questão da fome e das mortes em uma série de territórios indígenas, mas muitos desses parlamentares não se importam com os indígenas, bem pelo contrário, votam medidas que são contrárias à qualidade de vida desses grupos, né? Agora, ao mesmo tempo, também, convenhamos, né, a gente sabe que a explosão do garimpo na região Yanomami, né, não teria acontecido sem a anuência de determinadas forças de segurança. Os militares estão presentes na região, né? Então, há denúncias, né, de que propina foram pagas por garimpeiros a militares. Né, para dar informação, para garantir proteção, para fazer vistas grossas, o que acontece em vários outros lugares, né? Militares são forças de segurança e também estão sujeitas a isso, né? Então, o pessoal coloca que teria acontecido isso. Outra coisa que também é inaceitável é que as Forças Armadas se recusaram a levar autoridades para sobrevoar a terra indígena e eles tiveram que dar um jeito, ministro de Estado, tiveram que dar um jeito de sobrevoar de outra forma. Né? Então, o que que a gente está vendo se tem de um lado falta de recursos e o governo precisa injetar recursos, do outro lado a gente está vendo também uma má vontade por parte das Forças Armadas com relação à desintrusão, né? Uma má vontade de uma parte, não de toda, mas de uma parte das Forças Armadas com relação à desintrusão, e digamos, uma parte das Forças Armadas contaminadas por conta desses próprios criminosos que atuam nessas regiões, né? Dizer que não é verdade, que as Forças Armadas não estão imunes a isso é mentira. Você tem essa relação, né? E você tem esses relatos de que as Forças Armadas acabaram, inclusive, por conta da falta de sua atuação, né, da falta de dedicação a isso, cestas básicas não foram entregues, né, outros remédios não foram entregues e tudo isso mais. Precisa, Diego, ter um choque, na verdade, com relação a isso. Precisa, não basta a gente pegar o que aconteceu durante o governo Jair Bolsonaro e denunciar. Precisa injetar dinheiro maciçamente e precisa dar um choque nas Forças Armadas, né, para que elas cumpram sua função. Função de Forças Armadas, Diego, não é verificar a urna eletrônica como acontecia no governo Jair Bolsonaro. É exatamente cumprir missões
como essa, em uma região de fronteira, e aí o território Yanomami é uma região de fronteira, as Forças Armadas têm obrigação de fazer um bom trabalho. Caso contrário, para que Forças Armadas? E além disso também a questão da passagem de armas, drogas, né? Tudo isso que a gente vê. As armas não nascem nas grandes cidades, não são fabricadas e as drogas também, muitas vezes, pelo menos material, vem das nossas fronteiras, né? Sacamos, que a gente sabe que são enormes também, mas É, o é uma das pessoal funções deles, né? o pessoal, na verdade, fica. O que a gente viu nos últimos anos foi mais as Forças Armadas mais preocupadas em fazer desfile para agradar o Bolsonaro, ou mesmo fazer relatórios sobre urna eletrônica, do que cuidar da peneira, que são as fronteiras nacionais. E aí você fala drogas, armas, e tudo que passa. Tanto é que hoje, inclusive por reportagens do UOL, isso foi deixado claro, né? Que bases do garimpo, tem bases do garimpo instaladas na Venezuela, que tem seu caos próprio, né? E aí eles acabam fazendo esse contrabando de materiais preciosos, né? Para a Venezuela por via aérea extraído do território Yanomami, né? Você tem ações, você tem leis que permitem, inclusive, abate de aeronaves em caso de que ela não atenda às exigências de descer, de pousar para ser averiguada, né? Então você tem uma série de processos que poderiam ser aplicados pelas Forças Armadas para realmente defender o território nacional, porque isso é roubo. Se você tem um processo em que esses minerais estão saindo pela Venezuela, isso é roubo de riquezas nacionais. Cadê o braço forte e a mão amiga nessa hora? Cadê aqueles que prometeram proteger as riquezas nacionais? E riquezas nacionais, vamos ser sinceros, não é ouro só, não é brilhantes, não é diamante, né? É a vida dos povos indígenas que estão indo para o ralo.